Olá, tudo bem? Bom, então, dando continuação ao estudo da ótica, né, do estudo da área da física que está relacionado com a luz, a gente vai estudar o primeiro fenômeno com a luz, que se chama reflexão da luz. E aí a gente vai ver essa reflexão da luz primeiro em espelhos planos, tá? Então, espelhos planos são superfícies planas, extremamente polidas, que são capazes de refletir a luz de forma regular, como os nossos espelhos comuns, os espelhos que tem em banheiro, que a gente tem em casa normalmente, ok? Então, o espelho plano é o nosso espelho do dia a dia. É uma superfície extremamente polida que consegue refletir a luz de forma regular. Por isso que a gente enxerga o objeto através desse espelho. A gente enxerga a imagem do objeto exatamente como é o objeto, ok? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um espelho plano. Quando a gente fala em reflexão, existem duas leis para a reflexão. A primeira lei diz que o raio incidente, ou seja, o raio que vai chegar até a superfície do espelho, o raio refletido, que é o raio que reflete a partir do espelho, e anormal, que é uma linha imaginária perpendicular à superfície do espelho. Então, onde o teu raio incidente incidir, você cruza uma perpendicular e essa linha se chama normal, ok? E ela é normal porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Então, a primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, ou seja, estão todas no mesmo plano, ok? Essa é a primeira lei da reflexão. A segunda lei da reflexão diz que o ângulo entre o raio incidente e a normal, que eu vou chamar de I, e o ângulo entre o raio refletido e a normal, que eu vou chamar de R, são iguais. Ou seja, se um raio vem e chega até o espelho com certo ângulo, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Por isso que a gente enxerga a imagem do objeto exatamente como é o objeto, ok? Porque a luz que vem do objeto incide no espelho e é refletida com o mesmo ângulo, com a mesma direção, certo? Então, as duas leis da reflexão. Primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, estão todos no mesmo plano. O ângulo incidente, que é o ângulo entre o raio incidente e a normal, e o ângulo refletido, que é o ângulo entre o raio refletido e a normal, são iguais, tá? E observem uma coisa. O raio incidente incide no espelho aqui, e aí ele vai ser refletido lá. Mas o que o observador vai enxergar é a continuação dessa linha para dentro do espelho, ok? A imagem que o observador vai enxergar é a continuação, a projeção dessa linha para dentro do espelho. Então, é aqui nesse ponto que o observador vai enxergar a imagem, a linha, a imagem do objeto A. Sempre que a gente estiver falando em espelho, onde tiver essas ranhuras aqui, significa que é a parte de dentro do espelho. E quando a gente falar em imagem, a gente vai representar um objeto por uma letra qualquer, O, A, seja lá o que for, e o objeto como a linha, O linha, entendeu? Então, quando tiver a linha, significa que é a imagem desse objeto aqui, tá? Então, aqui está o objeto, eu vou enxergar o objeto aqui dentro do espelho, onde continua essa linha aqui que refletiu, ok? Então tá, como que a gente constrói uma imagem em um espelho plano? Tá, a gente sabe que se eu olhar no espelho eu vou conseguir me enxergar, mas por quê? Como que a gente constrói, como que é construída, formada essa imagem? E como que a gente faz isso nesses exercícios que vão vir logo em seguida de ótica? Bom, a gente vai construir uma imagem a partir das leis da reflexão, ok? Então, sabendo que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares e que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Além disso, a gente precisa
dizer que os raios provenientes do objeto sejam refletidos pelo espelho e alcancem o seu olho. Então, eu tenho que levar a imagem do raio refletido até o olho do observador. Muito bem, então vamos supor aqui que eu tenha um objeto, esse objeto aqui, tá? Essa setinha aqui. E aí, como que eu vou formar a imagem dessa setinha em um espelho plano? Aqui as ranhuras significa que essa é a parte interna do espelho. Vem o raio incidente aqui, eu vou pegar primeiro a extremidade do objeto, onde tem essa setinha aqui, a cabeça da seta, né? Então, vou pegar um raio daqui, ele sai com um ângulo, reflete com o mesmo ângulo, projeta a linha para dentro para ver onde vai formar a imagem. Pego um outro raio incidente, saindo do mesmo ponto, faço ele refletir com o mesmo ângulo, projeto essa linha para dentro. Pego um outro raio e faço a mesma coisa. Onde essa projeção dos 3 raios se encontrar é onde vai formar a minha imagem, desse ponto aqui, ok? Aí eu vou pegar a outra extremidade do ponto, a extremidade A. Então aqui, se eu pegar dois raios, já é suficiente para eu montar a imagem. Então eu vou pegar 2 raios aqui da extremidade no A, faço ele incidir, ele reflete com o mesmo ângulo, projeta para dentro. O outro raio incide com o mesmo ângulo, projeto para dentro. Então, nesse ponto vai formar a imagem do ponto A. E aí, juntando essa imagem do B e essa imagem do A, eu consigo saber aonde que vai estar a imagem do objeto AB, que vai ser a imagem do objeto A', B', ok? Então, eu pego, se eu tenho um objeto qualquer, o objeto AB, por exemplo, essa seta, eu posso pegar 2 raios, são suficientes, da extremidade e 2 raios da outra extremidade, faz incidir, reflete com o mesmo ângulo, projeta o raio para dentro. Pega da outra extremidade, faz incidir, reflete com o mesmo ângulo, projeta para dentro. Onde esses raios se encontrarem é onde vai formar a tua imagem, ok? Muito bem. Então, para construir uma imagem, a gente precisa de 2 raios luminosos. 2 raios já são suficientes para a gente construir uma imagem de um objeto. Então, vamos pegar esse objeto aqui, por exemplo. Vou pegar um raio que sai aqui paralelo e ele vai voltar com o mesmo ângulo. Então, ele vai voltar paralelo. E eu projeto para dentro do espelho. Pego um outro raio, incide nesse ângulo, reflete com esse mesmo ângulo e projeta o raio refletido lá para dentro. Onde encontra os 2 raios é onde forma essa imagem aqui, ok? Características da imagem de um espelho plano. Então, a imagem do espelho plano, ela sempre vai ser virtual. O que significa que ela é virtual? Que ela é formada pela projeção dos raios e não pelos raios propriamente dita. Então, é a projeção dos raios que forma a imagem. Isso é uma imagem virtual, ok? Ela é direita, ou seja, ela tem a mesma orientação do objeto. Então, se o objeto está para cima, a imagem vai estar para cima, ela é direita. Ela é revertida. O que significa que ela é revertida? O lado esquerdo dela corresponde ao lado direito, o lado esquerdo do objeto corresponde ao lado direito da imagem e vice-versa. Ela se inverte, né? Vocês já viram nos carros de ambulância, de polícia, por exemplo, que está escrito polícia e ambulância ao contrário? Por que ele faz isso? Por que está escrito ao contrário? Porque quando eu olhar quando o motorista da frente, por exemplo, olhar do retrovisor, ele vai conseguir enxergar a palavra escrita normalmente, porque a imagem ela é revertida, ela vai inverter a imagem, o lado esquerdo vai vir para o direito vai para o esquerdo, ok? E ela é simétrica. O que significa dizer que é simétrica? A distância do objeto até o espelho é a mesma distância do espelho até o objeto. E o tamanho do tamanho da imagem é o mesmo tamanho do objeto,
ok? Então, se esse meu objeto tem 2 centímetros, a imagem dele vai ter 2 centímetros também, certo? Então, a imagem do espelho plano é virtual, formada pelo prolongamento dos raios, ela é direita, tem a mesma orientação do objeto, ela é revertida, o lado esquerdo está no direito, o direito está no esquerdo, simétrica, a distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até o objeto, e o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Ok? Então aqui, por exemplo, né, se eu pegar uma camiseta, já observaram isso? Se eu pegar uma camiseta e com alguma escrita e for para frente do espelho, essa escrita ela vai ficar invertida, né? O lado esquerdo vai vir para o direito vai vir para o esquerdo. Nas ambulâncias, né, o nome ambulância é escrito dessa forma aqui, ó, ao contrário, para que quando a gente observe no retrovisor, a gente enxergue a ambulância escrita normalmente. Ok? Muito bem. Exemplo. Uma pessoa de altura H acha-se defronte de um espelho plano regular e vertical, sendo Hzinho a distância do olho do observador O ao solo. Determine a menor altura D que um espelho deve ter para que o observador possa ver a si mesmo dos pés à cabeça. Tá? Então, a situação é o seguinte. Tem uma pessoa na frente de um espelho. Eu quero saber qual deve ser o tamanho mínimo do espelho para que eu consiga me enxergar de corpo inteiro, dos pés à cabeça. E aqui, nesse ponto O, é onde está o meu olho, ok? Onde eu vou enxergar a imagem. Tá. Como eu falei antes, para a gente formar uma imagem, a gente precisa de 2 raios, tá? Eu quero me enxergar dos pés à cabeça, então tem que sair um raio da minha cabeça que chega até o meu olho e tem que sair um raio do meu pé que chega até o meu olho, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar um raio que saia da minha cabeça. Ele incide no espelho e retorna com o mesmo ângulo, reflete com o mesmo ângulo. Pega um raio que sai do pé, incide no espelho, retorna com o mesmo ângulo. E eu tenho que levar esses raios até o olho do observador para enxergar, ok? Ok. Prolongue esses raios refletidos para dentro do espelho, certo? Fazendo isso, a gente observa que vai se formar 2 triângulos, ok? Consegue enxergar? Essas linhas aqui dos raios refletidos e o tamanho do espelho que eu quero descobrir, que é D, vai formar um triângulozinho. E aqui, com os raios, com o prolongamento dos raios, vai formar um outro triangulão, ok? Então, eu tenho um triângulo aqui e um triângulo maior aqui. Geralmente, os problemas de ótica a gente resolve por semelhança de triângulo, ok? Então, aqui tem a mesma imagem que tinha lá, só que um pouco ampliada. E aí, a gente observa que aqui eu vou ter um triângulo e aqui eu vou ter um outro triângulo maior. Por semelhança de triângulos, essa distância aqui está para essa distância aqui, assim como essa distância aqui está para essa distância aqui, ok? Que tamanho é esse daqui? Que distância é isso daqui? É o tamanho mínimo do espelho que eu chamei de Dzinho. O que é esse tamanho aqui, essa distância aqui? É a distância do objeto até o espelho, que é x, ok? E essa distância por essa está para essa sobre essa, tá? Semelhança de triângulo. Esse triângulo aqui é semelhante a esse triangulão aqui, ok? Então, essa distância sobre essa é igual a essa distância sobre essa. Essa distância aqui é a imagem do objeto, que é a altura do homem H. Então, vai ser H', ok? Então, H' sobre essa distância aqui, que é, aqui é x, aqui também é x, 2x, ok? Como a gente sabe que no espelho plano o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, então a altura H' da imagem do homem vai ser igual à altura do homem H, ok? Então, substituindo isso aqui,
e eu tenho x dos dois lados, cancelo os 2x. Ou seja, o tamanho mínimo para que uma pessoa se enxergue por inteiro tem que ser a metade da altura da pessoa. Então, se uma pessoa tem 1,80 m, o tamanho do espelho, para que ele consiga se enxergar dos pés à cabeça, o tamanho mínimo do espelho para ele se enxergar de corpo inteiro tem que ser de 90 centímetros. Ok? Entendido? Muito bem. Associação de espelhos planos. Já viram isso em algum lugar? Eu posso pegar mais de um espelho e juntar esses espelhos com um certo ângulo e eu consigo formar mais de uma imagem, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 espelhos planos associados, eu tenho um objeto e aí aqui a gente está formando 4 imagens. Dependendo do ângulo que você faz aqui, você consegue formar muito mais imagens, certo? Por que isso acontece? Porque esse objeto vai gerar uma imagem, essa imagem vai servir como objeto para o outro espelho e ele vai se refletindo dessa forma aqui. Uma imagem, ela é utilizada por um outro espelho como sendo objeto e vai fazer com que haja mais de uma reflexão desses objetos, ok? Desse objeto que está sendo colocado entre 2 espelhos associados. Certo? O número de imagens formada vai depender do ângulo entre os espelhos. Então, como é que a gente calcula isso? Vai ser 360 graus, que é o ângulo máximo, dividido pelo ângulo que você colocou esses teus espelhos, menos 1. Ok? Então, se eu quiser saber a associação de espelhos, usa essa relação aqui. E agora vamos falar sobre espelhos esféricos. Então, espelhos planos são retos, são polidos, refletem a luz de forma regular, tem aquelas propriedades que a gente viu e tudo mais. E agora os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos pode ser qualquer calota esférica polida que consiga refletir a luz, ok? Essa esfera, ela possui 2 camadas. Então, ela possui a camada de fora, que é chamada de espelho convexo, e a camada de dentro, que é chamada de espelho côncavo. Então, pense numa colher, por exemplo. Uma colher, ela é uma superfície esférica, né? E ela é espelhada, ela consegue refletir a luz. A parte de fora da colher seria um espelho convexo e a parte de dentro da colher seria o espelho côncavo, ok? Existem alguns elementos importantes quando a gente fala de espelhos esféricos. C é o centro de curvatura, ou seja, é o centro da esfera. Então, assim, você tem um espelho esférico, né? Esse espelho esférico, ele é uma meia esfera, né? Não é uma esfera inteira. Se você fechar essa esfera total, o centro de curvatura vai ser o centro da esfera, ok? O vértice é o vértice da calota, ou seja, é o ponto no meio da calota, no meio do espelho. O eixo que passa pelo centro e pelo vértice da calota é chamado de eixo principal. Então, eu desenho uma reta aqui, ligando o centro de curvatura ao vértice, e esse daqui é o chamado de eixo principal, ok? O raio da esfera R, que origina a calota, é chamado de raio de curvatura do espelho. Então, assim como o raio, né? O raio numa circunferência é metade da circunferência, o raio de curvatura também vai ser metade da circunferência, ok? E o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura é chamado de foco, tá? Então, aqui, a distância do centro de curvatura até o vértice, a metade disso é chamado de foco do teu espelho, certo?
Existem alguns raios luminosos particulares, e aí é isso que a gente vai usar, são esses raios que a gente vai utilizar para formar a imagem, ok? Todo raio que incide passando pelo centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. Então, se vir um raio que passa pelo centro de curvatura,